A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui em mais um dia da nossa leitura, passo a passo, um capítulo ao dia. Deus seja louvado, engrandecido nas nossas vidas, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos estar, meus irmãos, conosco, juntinhos, na leitura hoje do capítulo 8 de Êxodo, seguindo a nossa leitura passo a passo. E também temos a nossa jornada de leitura anual para a glória de Deus. Já estamos caminhando pelo livro de Josué, o primeiro livro histórico. Então segue abaixo aqui na descrição do vídeo a nossa agenda de jornada anual da leitura da Bíblia, para que você possa concluir toda a leitura da Bíblia em um ano. Que Deus abençoe sua vida e vamos prosseguindo juntos neste propósito em nome de Jesus. Amém? Vamos então ler números hoje, irmãos, Êxodo. Nós estamos no livro de Êxodo, capítulo 8. Temos terminado o primeiro livro do Pentateuco, o livro dos começos, Gênesis, e iniciamos o livro de Êxodo, que significa saída do povo de Deus da escravidão do Egito. Vamos então, capítulo 8. O Senhor falou a Moisés: Vá a Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas assadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois diz o Senhor, disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios e sobre os canais e sobre os açudes e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: Tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o Faraó. Moisés respondeu: Será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti as tuas casas e teus conselheiros, e a teu povo sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o Faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Mas quando Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito.
Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se tornará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios a seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo, mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Amém, meus irmãos. Aqui encerramos a leitura do capítulo 8 de Êxodo. Nós temos visto aqui que o Senhor está operando as suas maravilhas, denominadas pragas para o povo do Egito, mas as maravilhas e a manifestação do poder de Deus.
Aqui nós temos visto que após, como no capítulo anterior, o Senhor feriu o grande rio Nilo, tornando suas águas em sangue. Agora o Senhor toma a multiplicar um ser chamado rãs sobre o Egito em grande número. E aqui, meus irmãos, nós vemos como o Senhor estava destinado a mostrar que Ele é o Deus verdadeiro, que não há Deus como Ele, porque os egípcios adoravam as rãs, eles adoravam aquele animal. E assim, meus irmãos amados, imagine a infestação em todo o Egito, em todos os lugares por onde eles vissem havia rãs pulando, rãs saltando nos fornos, em todos os lugares. E não havia assim paz, não havia nenhum lugar em que eles não vissem aqueles animaizinhos pulando, fazendo seus barulhinhos típicos. E assim todo o povo ficou horrorizado com aquilo. Olha que o que eles adoravam agora passou a ser um incômodo, porque eles não suportaram aquela quantidade de rãs e o Senhor fez multiplicar. E ainda para imitar o poder de Deus, os magos também o fizeram através das suas ciências ocultas. Mas o Senhor estava ali mostrando que Ele era o Deus de poder, porque eles até fizeram multiplicar, mas a quem Faraó foi pedir socorro para pedir ao Senhor que tirasse todas aquelas rãs dali, ao Senhor. E ainda o Moisés deu-lhe a oportunidade de dizer que para quando que ele queria que tirasse. Se ele pedisse para aquele mesmo dia, o Senhor ia mostrar o seu poder imediato. Mas ele disse: não, amanhã você ora para que o Senhor tire todas essas rãs daqui. E foi assim, e Moisés aproveitou e disse: para que você veja o poder de Deus, que foi a partir do momento que ele orou que o Senhor agiu, e no dia que ele tinha mencionado, porque até os magos com suas ciências fizeram multiplicar as rãs também, imitando o poder de Deus, porque é assim que o inimigo faz, ele imita as coisas de Deus, mas o verdadeiro Deus, ele se mostra soberano, ele se mostra o Salvador, ele se mostra aquele que faz acontecer. E também nós vemos aqui uma terceira praga, a praga dos piolhos. E essa praga não teve como imitarem. Tamanha era a perturbação no corpo pó. O pó da terra todo virou piolho, todos os homens, todos os animais estavam infestados de piolho. Imagine, meus irmãos, a agonia que já é na cabeça de alguém ter piolhos. Imagine pelo corpo todo, imagine nos animais todos, que agonia, que coisa terrível que não deve ter sido, ao ponto dos magos e conselheiros lá do faraó dizer: isto é o dedo de Deus. Eles mesmos estavam confessando o grande poderio de Deus, na mão forte de Deus. Eles estavam falando apenas do dedo, mas era a mão forte de Deus que estava atuando ali. O Senhor estava mostrando o seu grande poder, colocando as suas grandes maravilhas e mostrando que Ele é o Deus verdadeiro, que não há Deus como Ele, e operando Ele ninguém impedirá. E o Senhor ia resgatar o seu povo, e o Senhor estava ali mostrando o seu poderio, o seu senhorio. Ele estava se mostrando como o Senhor dos céus e da terra, e que não há quem seja superior a Ele. Aleluia! E era para deixar o seu povo sair e servi-lo. Mas Faraó ainda diz: tudo bem, pode ir, mas não vai tão longe. Não, nosso compromisso com o Senhor é compromisso sério, é compromisso, aleluia, vitalício. O Senhor
tem conserto conosco para toda a vida, e é para assim nós irmos a cada dia mais nos aprofundando no conhecimento do Senhor e nos afastando deste mundo. Aqui o Egito simboliza o mundo de pecado, e o Senhor quer exatamente que nos afastemos mesmo, que saiamos, e não que estejamos próximos, mas que saiamos deste mundo corrompido para a nova terra que Ele tem prometido, para que o prestemos culto e seja Ele o nosso único e verdadeiro Deus, porque Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Aleluia, glórias a Deus. E hoje o Senhor faz isso, hoje o Senhor te chama, através do Espírito Santo, o Senhor te chama a vir adorá-lo, a vir servi-lo, a aceitar a Jesus como Salvador. E se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração, ouça a voz do Senhor, aceite a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Saia deste mundo mau, saia deste mundo de terror, este mundo de pecado, de coisas que não agradam a Deus, e seja fiel ao Senhor, seja um filho, porque o Senhor será o seu Deus, o seu Pai. Aleluia, a partir da confissão da sua boca, crendo e aceitando a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Amém. Oh, meus irmãos, que momento maravilhoso na presença de Deus, nos alimentando, nos fortalecendo. Que sua vida seja abençoada, você seja fortalecido e você venha viver uma nova vida. Saia deste Egito, saia deste mundo mau e venha para Deus. Venha servi-lo, venha adorá-lo. O convite do Senhor é: venha adorá-lo. Venha adorá-lo. Glórias a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.